Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do Paulo de Tarso. Hoje, mais uma vez aqui com o querido Jack Darsa, falando sobre um tema muito interessante. Vocês sabiam que o Jack nem sempre foi espírita? Verdade! Como será que foi isso na vida dele? Vamos conhecer um pouquinho, então, de como foi essa transformação na vida desse querido orador. Vem com a gente! Jack, seja bem-vindo! Coisa boa. Oi, querido. Digo a mesma coisa, Verônica, gratidão. Gratidão sempre nossa. Jack, é verdade que você não era espírita? Conta pra gente essa história. Como é que foi sua trajetória até aqui religiosa? Então, eu não sou espírita, sequer sou cristão de nascença, que dirá espírita, não é? A maioria das pessoas não sabe, mas eu sou judeu de nascença, não é? O meu pai é israelense, o meu pai é rabino, e eu fui, então, portanto, minha mãe também era judia, não israelense, minha mãe era a primeira geração nascida no país, mas eu sou judeu de nascença. Então, eu fui alfabetizado ao mesmo tempo no português e no hebraico. Eu estudei o Antigo Testamento, o Primeiro Testamento, ou seja, a Bíblia judaica no original em hebraico, e a minha vida foi assim, sempre indo à sinagoga, cumprindo todos os rituais judaicos, participando das festividades, e sempre foi assim a minha vida. No entanto, eu sempre sentia que faltava alguma coisa que eu não sabia o que era. E então, eu sou do Rio de Janeiro, me mudei então para Florianópolis, e todos os dias indo para o trabalho, eu passava em frente a uma casa bem velha, e nessa casa estava escrita Federação Espírita Catarinense. E eu não fazia ideia do que era, se eu não sabia o que era Jesus, quanto mais o que é ser espírita, porque os judeus, eles não seguem os ensinamentos de Jesus. A Bíblia judaica, ela não tem em si o Novo Testamento, o Evangelho de Mateus, Marcos, Lucas e João e os demais livros. Narra somente a história do povo judeu, e os judeus não acreditam em Jesus como um Messias, como um Salvador, como aquele que veio trazer novos ensinamentos. Os judeus não aceitam isso, não acreditam. E todo dia indo para o trabalho eu passava lá em frente a essa casa. Aí um belo dia eu resolvi ver o que estava escrito em letrinha miúda. Nas letras miúdas, embaixo da placa, estava escrito: reuniões públicas toda segunda e sexta às 19 horas. Era uma sexta, e eu saía do meu trabalho às 18h30. Aí eu falei, quer saber? Eu vou vir aqui para ver o que é esse troço. E foi desse jeito. Então, algumas pessoas vão para o espiritismo pela dor, pelo amor. Eu fui por absoluta querendo saber do que se tratava, né? Curiosidade, efetivamente curiosidade. Eu entrei, eu não sabia o que fazer. Eu entrei, era uma casa grande, muitas cadeiras, e eu vi as pessoas sentando, então eu me sentei, mas sem saber o que esperar. Quem proferiu na época a palestra foi o presidente da Federação Espírita Catarinense, o senhor João Sérgio Cel, que se tornou um grande amigo meu. Ele já se encontra, se não me engano, na Pátria Espiritual. E conforme ele foi falando, realizando a palestra, tudo que ele falava, eu falava assim, não, mas eu já sei isso, eu já sei isso. Era tudo muito familiar para mim. E 40 minutos depois, 40 minutos, quando terminou a palestra, eu era um espírita convicto. E simples assim. Não teve, eu vou pensar se eu venho para cá, se eu vou continuar. Não houve isso. Eu simplesmente terminou a palestra, eu falei, eu sou espírita. E foi desse jeito. E foi desse jeito. É claro que eu, na minha profunda ingenuidade, comecei a ler alguns livros, e o que aconteceu? E queria converter o meu pai. Esse foi um ponto muito curioso, porque eu comecei a querer converter o meu pai ao espiritismo, aos ensinos de Jesus. E, obviamente, eu reparei que isso era uma grande bobagem.
eu me debrucei profundamente a partir daí, então, no estudo do Novo Testamento. Eu não sabia o que era o Pai Nosso, eu não fazia ideia de nada do cristianismo, que dirá do espiritismo. Me debrucei principalmente no Novo Testamento, no Evangelho segundo o Espiritismo, no livro dos Espíritos e nos livros de Emmanuel e de André Luiz, e a partir daí eu segui minha trajetória. Então, o que ocorreu na minha família era um assunto que não se comentava. Foi isso mesmo, como até hoje. É um assunto que não se comenta. O meu pai, ele sabe, não é claro que ele sabe toda a minha trajetória, e o que eu entendo é, o meu pai, ele ficou feliz porque eu me tornei, digamos assim, uma pessoa mais ligada ainda a Deus do que a pessoa que eu era quando eu era judeu. No entanto, é importante nós entendermos que o meu pai, por exemplo, assim como eu conheço pessoas católicas, apostólicas e romanas e outras pessoas evangélicas que são muito melhores do que eu. Porque não é a religião que faz a pessoa. O que faz a pessoa é o esforço dela em se melhorar. Esse é o ponto. Então, o meu pai, agora, desde a pandemia, ele ficou isolado em casa e agora ele realmente não está mais saindo, pois ele já está numa idade mais avançada, então ele basicamente não vai mais na sinagoga rezar como ele ia, mas o meu pai é uma pessoa melhor do que eu. E ele é judeu. Ele não sabe nada sobre Jesus, absolutamente nada. Ele já esteve em Roma várias vezes e nunca entrou no Vaticano porque nunca sentiu interesse. Então, essa é a questão. E está tudo bem? Cada pessoa, em suas mais variadas religiões, ela vai ter a sua forma de estar conectada com Deus. Lembrando que todas as religiões, por exemplo, que muitas pessoas não sabem, quando vão chegar para Jesus, isso está em Mateus, Marcos e Lucas, mas vamos nos ater a Mateus. Mateus capítulo 22, versículos 37 a 40, vão perguntar para Jesus, qual é a maior lei e os profetas? E Jesus vai nos dizer, amarás a Deus com todo o teu coração, com toda a tua força, com toda a tua alma. Esse é o primeiro mandamento. E o segundo, que complementa este, é: e amarás ao próximo como a ti mesmo. E ele finaliza dizendo, nisto estão contidas toda a lei e os profetas. Então ele resume todos os livros de Moisés, os 67 livros que compõem o Antigo Testamento, nessas três leis. Ame a Deus, ao próximo e a Jesus. O que a maioria das pessoas não sabe é que esse ensino não é de Jesus. Ele está citando Deuteronômio capítulo 6, versículo 5 e Levítico capítulo 19, versículo 18. Ele está citando o quê? Os ensinos judeus. Então nós precisamos entender que em todas as religiões a base será o amor. A base será a sua ligação com Deus. Portanto, eu me converti para o Espiritismo porque, de alguma forma, senti uma conexão maior. E não é devido à questão da reencarnação, por exemplo, visto que o judaísmo, para quem não sabe, é uma religião reencarnacionista. Então, não foi devido à questão da reencarnação. Foi simplesmente, é como se no quebra-cabeça da minha ligação com Deus faltasse uma peça. E essa peça era a figura de Jesus. Então, quando eu coloquei essa pecinha que faltava, a minha ligação com meu pai, com o nosso pai, como Jesus falava, ela se tornou mais próxima. Então, eu vim a partir daí, então, a me tornar espírita. Basicamente, essa é a minha história, Verônica. Jack, você não vai chegar aqui e dizer assim que o judaísmo é uma reunião reencarnacionista, como aquele que pede divórcio e fala me passa o sal, né? Você vai ter que voltar nessa história. Me conte isso, rapaz, que eu não sabia. Reencarnacionista? Sim, o judaísmo, a religião de Jesus, é uma religião reencarnacionista. Nós vamos ver Você que aprendia isso em casa?
Não. Hum. Nós sabíamos isso, como eu frequentava a sinagoga, e então, assim, o ensino judeu, ele é muito baseado no Antigo Testamento. A questão da reencarnação, ela não está presente no Antigo Testamento, ela está presente no misticismo judaico. É exatamente por isso que Jesus vai fazer, Nicodemos vai falar com Jesus. Evangelho segundo João, capítulo 3, versículos 1 a 10. Que deveu fazer para herdar a vida eterna? E Jesus responde o quê? João 3,3. Em verdade vos digo que ninguém poderá ver o reino de Deus se não nascer de novo. E aí Nicodemos fala, como eu, sendo velho, poderia voltar ao ventre de minha mãe? E aí Jesus faz um jogo de palavras e no final ele fala assim, e no final é o versículo 10. No versículo 10 está a chave desse enigma. Ele fala assim para Nicodemos, que era um doutor da lei, ele era um fariseu, é como se fosse um rabino. Ele fala assim, mas tu és mestre em Israel e não sabes destas coisas? Então Jesus está falando, peraí, você é rabino e você não sabe sobre a reencarnação? Então esse é um ponto. Esse é um ponto. Não era algo corrente no judaísmo, mas sim os doutores da lei estudavam. Hoje em dia, por exemplo, assim como no catolicismo existe o Vaticano, que é o ponto em que dita as regras da religião, as regras e a forma de se conduzir a religião, no judaísmo também tem, e se chama Beit Chabad. E no Beit Chabad, que é o Vaticano do judaísmo, quando nós vamos. Aí a gente precisa estudar, né? Por exemplo, eu já estive em círculos religiosos de discussão teológica em que eu via pessoas dizendo que não sabiam que o judaísmo era reencarnacionista. Eu falei, sim, mas isso está na Cabala. E isso está no estudo profundo judaico. Isso você não vai aprender na sinagoga. Pode até aprender uma vez ou outra, mas não é isso. Mas sim, o Beit Chabad, quando nós vamos então estudar realmente a fundo a religião judaica, eles são muito claros, né? Então, por exemplo, no judaísmo, a reencarnação existe, e só que eles acreditam também na ressurreição, por incrível que possa parecer. Então é complexo. Eles dizem que nós vamos reencarnando para nos melhorar. E que quando o Messias vier, que para os judeus ainda não veio, haverá ressurreição dos mortos. Eles acreditam na ressurreição dos mortos. Mas eles dizem, sim, mas aí você pode nos perguntar, se nós já reencarnamos muitas vezes, qual de nós que irá reencarnar, irá ressuscitar? E eles explicam. A sua vida em que você estiver mais evoluído espiritualmente falando, esse é o corpo que irá ressuscitar. Ou seja, querendo com isso dizer que muito provavelmente será a última existência da pessoa que irá ressuscitar. Então, sim, é um fato inconteste a nível teológico judaico, mas que a pessoa, se ela não quiser se aprofundar no judaísmo, ela pode passar a vida inteira sem saber. E aí pode ser que tenham pessoas que digam também, não, mas a Cabala, ela só surgiu na Idade Média, Idade Medieval. Não. Nós temos as leituras de Flávio Joséfo, que era um fariseu, doutor da lei e general judaico, ele participou na guerra do ano 70, ele, nos seus livros, vai falar sobre a reencarnação. Então, nós vemos que no ano 70, do tempo de Jesus, entre os fariseus, o tema da reencarnação já era algo corrente. Fantástico, adorei saber isso, muito interessante. A gente às vezes fala dentro da doutrina espírita que as religiões eram reencarnacionistas, mas a gente não fala com muito conhecimento de causa, né? A maior parte não estuda mesmo as outras religiões e as origens para saber de onde sai, né? Acho muito interessante. Ainda mais que a gente conhece alguns locais judeus e que a gente percebe aquela coisa assim de que aqueles que estão enterrados em tal cemitério, eles estão mais perto de onde o Messias vai chegar, então as pessoas pagam caro, né? Na hora que você falou que era reencarnacionista, eu tomei um susto. Mas tudo isso é o que eu digo, né? A gente precisa, como eu sempre digo em relação à doutrina espírita. A doutrina espírita ela não é feita de achismo, ela é feita de estudo. E as outras religiões também. Então nós vemos que mesmo pessoas das outras religiões, muitas delas, elas não conhecem a sua própria religião.
Eu estava com uma representante, estávamos várias pessoas de várias denominações religiosas, eu representando o espiritismo, e a pessoa que estava representando o judaísmo, mas que era uma pessoa muito mais da área administrativa que religiosa propriamente dita, não sabia. Aí eu quase que repeti a frase: Jesus, tu és representante, não sabes dessas coisas? Mas eu falei: não, deixa quieto. É uma coisa que, de vez em quando, eu fico pensando na tristeza de Lutero, né? Porque ele se esforçou tanto para trazer a tradução para todos, né? Para divulgar todos os ensinamentos, e de repente a pessoa se contenta só em ouvir o que um representante X está falando. Eu acho isso tão contra tudo que Lutero pregou, mas enfim, é isso mesmo, a gente vai evoluindo e aos poucos a gente vai chegando lá, né? Foi como você falou também, né? Gente, só para chamar atenção aqui, hein, que nós temos já um vídeo que foi postado já sobre isso. Reparem no básico, né? Ele assistiu uma palestra. Qual foi o tema? Você lembra o tema da palestra? Da sua primeira palestra? Não lembro, não lembro. Leque que converteu esse homem, Senhor. Mas olha só, olha como ele falou básico, hein? Estudei o básico. Livro dos Espíritos, Evangelho, Emmanuel, né? Olha aí, básico, e André Luiz. Gente, básico. E André Luiz. E André Luiz. Não precisa ir longe disso, não. Depois que tiver estudado, não é lido, né? Ler a gente lê de carreirinha, não, estudado, né? Kardec, Emmanuel e André Luiz, aí começa a ler o resto, né? Que aí você vai ter discernimento para saber o que é bom do que não é bom, né? Temos grandes aí que ainda dão uma lista grande sobre isso. Jack, querido, um beijo mais uma vez, uma surpresa boa estar com você. Tchau, tchau. Tchau, pessoal. Tchau. Até a próxima.